hoje? Você trabalha na Uber Eats, faz entregas, e o que você está achando disso tudo? Como é que foi O que é que eu acho? Pode falar, Oh, tá, se, eu for tá fal- aberto. se eu for falar a verdade, isto, Fala a verdade, aqui vou, está arrumar, aberto. vou arrumar uma quantidade de pessoal que vai me querer dar tiro. Não precisa falar nome, fala o que você pensa. Mas a realidade é esta, que eu vejo, que eu observo nos dias de hoje, eu acho que tem estafetas a mais. E isso está a provocar o quê? Eu comecei na Uber praticamente no início e estava com um pedido a Uber, estava ao meio do trajeto, já me estava a cair outro pedido, era normal. Hoje em dia isso não acontece. Hoje em dia nós andamos no meio da cidade, por exemplo, de Lisboa, como eu costumo andar, e vê-se 5, 6, 10 estafetas à porta de cada restaurante, coisa que não acontecia. Então, mas você não acha que, porque, por exemplo, eu também estou desde o início da Uber, você não acha que isso foi uma questão de oportunidade de emprego para as pessoas? Porque eu acredito que no início não era para ser assim, era para ser um part-time, mas hoje, né, eu acredito que a maioria trabalha full-time. Tem muitos pais de família que fazem disso emprego, como eu faço. Você tira o sustento dali. E eu tive uma grande experiência que quando eu cheguei em 2007, 2008, eu tinha bastante vaga na obra e isso tudo. E de repente também não tinha mais, porque a imigração, o trabalho, né, pesado, fica praticamente com a imigração. E você tinha falta de emprego, de ajudante, de eletricista, ajudante de pedreiro, servente, de encanação, de estofagem e isso tudo. E hoje você entra na net e acha-se hoje, por exemplo, trabalhos lá de ajudante pintor, de eletricista, de pedreiro, esse tipo de coisa. Tirou um pouco o pessoal da obra e veio para a Uber, porque relativamente é um serviço não tão pesado. Você acredita que isso é uma questão de oportunidade? Ou você acredita que tem que fechar um pouco, segurar? Porque realmente a Uber nem estava ativando conta esses tempos devido a muitos estafetas. Na minha opinião, eu acho que a Uber devia filtrar mais quem está a trabalhar. Isso aí também Deveria, isto no meu ver, posso parecer egoísta, mas a realidade é essa. Por exemplo, não colocar bicicletas a trabalhar na Uber. Não quer dizer que eu não gosto de andar de bicicleta, mas isto é nos passeios, não é para trabalhar. Imaginemos, alguém vai, eu não vou falar o nome do restaurante, senão entendes? Mas alguém vai buscar um pedido a um sítio em que no menu da comida são batatas fritas e a entrega são 6 km ou 5. Quando a estafeta de bicicleta chega ao cliente, a batata está fria, já não tem qualidade alguma. Não, mas eu acredito que acho ter um mecanismo acho que a Uber devia desenvolver um sistema. Imaginemos, não é querer ser egoísta. Sim. Mas, por exemplo, quem tem meios mais lentos para trabalhar, ter entregas com distâncias menores. Entendes o que eu quero dizer? Entendo. Porque o cliente está a pagar. E o cliente merece ter qualidade também. Claro. Não é só pagar. Mas aí eu acredito que, por exemplo, eu vejo na Inglaterra e outros países que ainda tem mais bicicleta ainda. E hoje você pega as bicicletas, a maioria está no centro. Ninguém conseguiria ficar geralmente numa periferia de bicicleta. Mas eu acredito sim que deveria ter uma política de filtro, né? As entregas mais curtas acontecer dentro do centro de Lisboa. Dentro do centro de Lisboa ali. E por causa também que a tendência hoje as emissões, os poluentes, eu acredito que é isso que eles estão pensando, né? Eu não quero acreditar que é outro motivo. Só existe, né, na minha cabeça um motivo que é a questão dos poluentes. A moto polui mais, é combustível fóssil, esse tipo de coisa. Mas
eu não sei até que ponto isso é vantajoso para o cliente, igual você está falando. Acredito que uma corrida de 7 a 11 km feita com uma bicicleta vai demorar algum tempo para chegar no cliente. Né? Com certeza, e chega frio. Mas, vamos ver aí o que isso vai causar a longo prazo, porque eu acredito que eles têm que achar uma maneira de contornar isso, né? A Uber ainda não, isto no meu ver, ainda não tem um controle total sobre quem trabalha. Isso só vai acontecer um dia que acabem, por exemplo, as plataformas. Isto porque são sujeitos a alegar contas, são sujeitos com contas montadas que consta a foto da pessoa, mas os dados são de outro sujeito. Isso tem bastante. E tem aqueles que, quando o cliente não atende, já fazem história, fazem tempo para roubar o pedido do cliente. Todas essas coisas têm que ser analisadas e acabar com isso, com esses problemas. Então, mas eu vejo que isso hoje, por exemplo, o PIN, o respectivo PIN que eles pedem... Um estafeta que trabalhe honestamente e que se esforce não precisa estar a roubar pedidos de um cliente. Ganha o suficiente para poder viver sem fazer nada de errado. Isto é o meu ver. Entendi. Não, mas mesmo assim também tem alguns sítios que a gente vai, que os próprios restaurantes perguntam se a gente quer algumas coisas que eles às vezes vão deitar fora. Já não é, pronto, bom para servirem ao cliente, mas ainda se come. Exato. Em vez de serem eles a comer, perguntam até se a gente quer, não sei o quê, mas tem certos restaurantes que até fazem isso, por isso. Acho que isso aí, roubar o pedido, é uma coisa que é... De pessoas desonestas. Pois? Então, eu gostaria muito que tivesse um reconhecimento, não só a Uber, como todas as plataformas, dos estafetas que gostam de fazer as coisas certas. Hoje a gente está tendo um grande problema com um restaurante específico sobre derramar as bebidas. E a gente manda mensagem para o restaurante fala que está em fase de teste, outro tipo de embalamento, sendo que os outros todos não mandam mais bebida em copo. Você colocar meio litro de refrigerante em um copo de papel com tampa de papel, não vai dar certo. Você está numa moto, você faz uma viagem de 7 km ou mais, tem vezes, e você faz curva para um lado, faz curva para o outro, e chega no cliente não tem mais bebida, ou tem meio copo, ou quando tem meio copo. Mas muitas vezes, antes de nós pegarmos o pedido para colocar na moto, mesmo quando eles nos entregam, já está derramado. Quando eu detecto, eu chamo a atenção do funcionário e ele volta a colocar outro saco. Então, mas não adianta. Você vai chegar no cliente, essa bebida vai estar toda... Vai estar a mesma coisa. É assim. Eu não consigo entender como é que uma multinacional dessas... Internacional, né? É multinacional, tem pelo mundo inteiro. Como é que é possível ter um erro desses? Então, mas eu acredito o seguinte, não é nem só questão de... É questão de não querer mudar. Querer mudar, porque assim, eu vou falar o nome dos restaurantes que mudou, que é o Burger King e o KFC, eles mudaram. Hoje eles têm bebida de PET, garrafa, mas é menos ecológico, gente. Nós estamos falando de um serviço de entrega, de estafeta, de moto, que coloca dentro de uma mochila. Você tem que ir a um determinado jeito... Você tem que virar para a esquerda, virar para a direita, fazer uma rotunda. Não tem como hoje. Nós estamos falando em 99% das bebidas grandes que chegam entornada. Que chega derramada no cliente. E você abrir a bolsa, e aquele refrigerante espalhar pelo chão, e você vê a cara de decepção do cliente. De raiva, de ódio. Da gente... Eu acredito que nenhum gerente desse restaurante, nenhuma pessoa, né, um CEO da vida, não tem
essa noção de que é o cliente olhando pra gente com essa cara de ver o refrigerante dele todo derramado. Porque não adianta você. Primeiro você tem a plataforma que oferece o serviço, que está tendo reclamações que o restaurante X, né, não está cumprindo com o seu dever, que é fazer um embalamento correto. Mas é isso que eu estou te falando. Vai em contramão do serviço de ecologia, de gastar menos plástico. Só que não tem coisas que não tem ainda solução. Como é que você coloca meio litro de refrigerante? Eu acredito que, por exemplo, em relação a essa história dos copos, das tampas dos copos, que essa empresa, quando compra milhões. Compra milhões de tampas, de copos, pronto, por aí fora, que é um investimento grande. Mas essa própria empresa deveria responsabilizar os fornecedores, não é? Além que, se nós pegarmos num refrigerante qualquer, que esteja de uma lata, de uma garrafa, e se nós pegarmos no mesmo refrigerante num copo, mesmo que o tempo de entrega seja pequeno, o refrigerante que vai num copo nunca tem a mesma qualidade do que um refrigerante enlatado. Não tem o gás que o refrigerante normal tem. O gelo descongela, chega a um ponto que chega uma quantidade de água misturada com o refrigerante. Isto é o meu ver. Acho que, em relação às bebidas em copo, tudo tem a ver com uma coisa bem simples. Essa empresa, ou quem pratica isso, a intenção é um lucro maior. Também entendo que, para fornecer refrigerantes em lata, obriga a uma área maior de armazenagem, de áreas de frio enormes, porque eu sei que eles vendem milhares de bebidas por dia, não é? Isso obriga a uma gestão já diferente, a custos diferentes. Mas penso que também eles não vão à falência por vender engarrafados, né? Entendes? Podiam aumentar um pouquinho mais talvez a bebida, mas acho que o cliente ia ficar contente, porque não ia chegar as bebidas derramadas, iria chegar fresco, a bebida chegar fresca, não é? É uma questão, se calhar, algum dos responsáveis dessa empresa pode ver o nosso vídeo e pode pensar, espera aí, se calhar aquele sujeito que está ali a falar até não está errado. Eu acredito o seguinte, quem esteja responsável por esse restaurante, duas coisas que eu acredito que o estafeta passa. Primeiro é a cara de ódio, de decepção, porque às vezes você tá com filhos e tá tudo na expectativa de chegar, o filho chegar e você ter o refrigerante derramado é muito ruim, eu posso dar um exemplo, que eu sempre falei o seguinte, não por nada, não é vangloriano, não é nada disso, mas eu sempre pensei o seguinte, eu gostaria que quando eu fizesse um pedido em casa, que o estafeta se comportasse igual eu se comporto diante dos clientes. É só isso. Chegar no cliente, dar uma boa noite, alegre, nunca deixei interferir a minha relação pessoal com a minha relação profissional, e isso não é reconhecido. Você ganha dislike. Por favor, por algo você não fez você de errado. Falou esses dias que você deixou de fazer entrega nesses restaurantes para não ter problemas na minha conta. Dislike. É isso. Você tem um cliente que, ao receber o pedido, tá vendo que o copo é de papel, a tampa é de papel, nós estamos falando em meio litro de refrigerante. O copo vem quase cheio. O copo vem cheio ou quase cheio e que está entornado, e que às vezes também o cliente não se pergunta, o estafeta teve culpa? É isso. Quando o cliente que está me ouvindo isso, toda vez que você for dar um dislike ou um like, se pergunta primeiro se o estafeta teve culpa.
chegou atrasado, olha o trajeto que ele fez, pergunte para ele por que ele demorou, se foi o restaurante que demorou a entregar o pedido. Olha a embalagem, chegou entornado, olha eu fui buscar em chineses sopa sem tampa. Sopa de barbatana, de tubarão. Yeah. Sem tampa, só com aquele papel e filme. Nós estamos de moto, carrega a comida dentro de uma mochila. Então eu acredito um pouco que as coisas vão melhorar para os estafetas, porque assim, quando a pandemia veio, todo mundo viu a força que a gente tem, que nós temos. Nós colocámos a nossa vida em perigo, ao fim e ao cabo, em plena pandemia, para poder dar conforto aos clientes e ganhar o nosso pão de cada dia. E para que os clientes não corressem o risco de andar nas ruas pela pandemia. Nem de levar uma multa, que teve época que estava fechado. Tanto nós estafetas, como os médicos, como os bombeiros, como a polícia, como uma quantidade de entidades que puseram a vida deles em risco. Nós também colocamos. E que nós não vemos reconhecimento.